anatomia humana. Bom, eu vou levar em consideração os data shows do Martini, Timmons e Talit, né, que para mim é muito bom lecionar com esse tipo de material. E eu também inseri algumas partes que eu acho que deveria ser inserido, né? E a gente vai ter então uma aula introdutória. Ainda não é história da anatomia que eu vou fazer uma aula sobre isso, mas a gente começa então com uma visão do corpo humano de forma lateral de perfil, vendo aqui um músculo deltoide, a escápula, as vértebras cervical, torácica e lombar, né? Nós temos aqui a una e o rádio do braço, só para a gente ter uma ideia, um tendão, né? Um outro músculo lateral aqui eu não me lembro, depois eu teria que olhar. E é bem legal que a gente tem então a visão da mistura da parte esquelética, parte muscular, que a gente pode ver aqui os tríceps, o bíceps aqui do lado, né? Os tríceps, aqui o deltoide, e aí vai. Bom, vamos começar a entrar nesse mundo lindo que é a anatomia. Eu amo essa matéria, adoro, tem que estudar muito para lembrar dos nomes. Depois vocês vão ver que a gente tem que ler, reler, analisar imagens. Quem tiver na área de biológicas dentro da sala de anatomia vai estudar com muito respeito, né? As pessoas que estão ali, que eram pessoas e que foram conservadas na sala de anatomia. Eu aprendi com a minha professora da Universidade Federal de Goiás, depois também em outras universidades, a ter o máximo de respeito, que ali existiam pessoas, e então além da gente analisar imagens, nas próximas aulas a gente vai ver peças reais e se deve ter o máximo de respeito, né? São pessoas que têm entes queridos, que podem estar vivos, e muitas delas, todas elas devem o nosso respeito, ok? Bom, relembrando aqui, eu, quando morrer, pretendo doar meu corpo também a uma sala de anatomia, se a USP, porventura quiser, ou outras federais, eu estou à disposição, Unifesp. Quando morrer, né? Deus me livre morrer agora. Mas vamos lá. Bom, a gente vai começar vendo a anatomia como disciplina. Normalmente ela é dada muito por cima no ensino médio e tem como disciplina mesmo da graduação dos cursos de biológicas, a maioria dos cursos em biologia, ciências biológicas, medicina, farmácia, fisioterapia, né? Odontologia, biomedicina, nutrição, enfermagem, todos os cursos de biológicas, né? Certo? Biotecnologia, outros. É veterinária, né, professor? Mas aí a anatomia normalmente é animal, né? Bom, falando um pouco da história, na Renascença começa a ser sistematizado o ensino da anatomia. Tem grandes ícones como Darwin. Darwin não, né? Da Vinci, queria falar Da Vinci, falei Darwin. Harvey, Galeno, 2000 anos atrás, vários gregos já estudavam o corpo humano, né? Também os árabes, os muçulmanos os árabes já tinham vários escritos sobre anatomia, né? Na Idade Média, na Idade Antiga também. Mas mais no mundo moderno, final da Renascença, surgem então os movimentos mais científicos, com o método científico. E aí surgem grandes nomes, né, da anatomia mundial. E aí depois a gente vai fazer uma aula de história da anatomia, que vale a pena também. Grandes nomes, no Brasil também vários nomes. Eu adoro os desenhos de Da Vinci, especialmente. O homem vitruviano, com as medidas áureas, estão vendo? Essas medidas aqui, do ponta do nariz à ponta do queixo, onde começa o cabelo até a ponta do nariz, ele conseguia fazer metragens
que são chamados hoje de número áureo. E esse número tem a ver com as proporções do corpo, proporções corporais. Isso Da Vinci já estudava, números áureos. Existe uma proporção, viu, pessoal? Isso é interessante. É fantástico. Aqui o Sobota, as ilustrações de Sobota, na minha humilde opinião, são as melhores. Eu adoro. Sou de família alemã, da região de Sobota, que meu bisavô era de Munique, e era desenhista e pintor também, né? Então tive muita influência da parte alemã e italiana também, né? Os italianos também têm grande tradição. O Leonardo da Vinci é um exemplo. No Brasil, o D'Angelo Fatini, né? Grande anatomista brasileiro, e vários outros importantes. E aqui os livros que eu recomendo a todos terem, quem for fazer medicina principalmente, né? O Grey's Anatomy, para mim, toda estante de um médico deveria ter, tanto edição eletrônica, online, em PDF ou mesmo em livro, papel. Tem gente que adora papel. Eu já sou bem moderno, gosto muito das edições eletrônicas. Mas é claro que tem hora que é muito útil o papel também para você rever, anotar no caderno. Essa aqui é a edição histórica de 150 anos desse livro. O Gray, Henry Gray, né, era um grande anatomista inglês também, do século XIX, jovem, morreu muito novo, 50 anos, antes dos 50, e deixou história, um livro fantástico, feito a centenas de mãos, né? Inclusive várias ilustrações do Sobota estão presentes no Gray, quem for olhar o Grey's Anatomy. E também o Gray deu ao pé da letra a origem a uma série feita, maravilhosa, que eu adoro, que é a Grey's Anatomy, em homenagem a esse livro. Tá? Aqui o Gray edição 1860, mostrando já ilustrações belíssimas. Eu estou usando aqui o material do Martini e Timmons, que eu gosto muito. Gosto também desse Atlas aqui do Martini, espetacular, de fotos ósseas. Se eu puder, vou colocar nos PDFs e nos PowerPoints também. O Netter, que é um grande anatomista americano, desenhista. Também ele é amado por alguns gostam muito. Eu gosto também, mas não é o meu preferido. Mas eu gosto. Em certas áreas, para estudar, ele é um dos melhores. O livro-texto, na minha opinião, melhor de anatomia é o Gray. Sobota, como Atlas, é espetacular. Alemão, fantástico, espetacular, tem em português. Todos eles têm em português. O Fatini também, gosto muito. D'Angelo e Fatini. Conheci ele pessoalmente, né, tem autógrafo. Depois eu vou mostrar para vocês numa dos PowerPoints. Espero que ele ainda esteja vivo. Eu não sei se ele já faleceu. Mas é demais, né? É um livro, texto muito básico, muito bom, que eu recomendo todos a começarem pelo Fatini. Muito prático estudar por ele. Aí você tem uma base boa para começar os estudos de anatomia também. E os desenhos espetaculares do Sobota, né? Existe um grande desenhista também, só para vocês saberem, brasileiro, que é o Machado. Pouca gente sabe, o paulistano Machado, aqui de São Paulo. Ele é espetacular. Um dos melhores desenhos do Netter hoje estão presentes no livro do Machado, professor Machado. Um dos grandes, ele é médico e se dedicou ao desenho, praticamente. Um dos grandes anatomistas do mundo hoje é o Machado. Quase ninguém comenta, né? Então tá nativa ainda. E é isso, pessoal. Eu amo anatomia e quero passar esse amor para vocês. O Hipócrates, há 2000 anos atrás, ele formulou o juramento de Hipócrates, que depois foi feito em cima dos escritos dele mesmo. E ele dizia que a gente deveria evitar passar esses conhecimentos para os leigos. E eu, assim, humildemente, né, passados 2000 anos, a gente tem que modernizar o ensino. E há uma necessidade também da gente criar uma biblioteca de vídeos a respeito da anatomia.
E eu entro aí um pouco a revelia do Hipócrates. Eu acho que pelo contrário, o mundo hoje deve divulgar a ciência o máximo possível. Tem gente que acredita até hoje que a mulher não tem o número de costelas do homem. Isso é absolutamente errado. Mesmo os números de costelas, de ossos, existe tanto no homem e na mulher. Então, só para a gente exemplificar alguns mitos, eu acho que a anatomia também deveria ser assunto da escola. Bem forte mesmo. Tem escolas que já estudam anatomia com seus alunos, demonstram, e é muito legal, né? Bom, turma, a gente começa então essa aula mostrando então as diferentes escalas da anatomia humana. Então, existe a escala atômica dos átomos lá, 0,1 nanômetros, aminoácidos, 1 nanômetro. Nanômetro, lembrando, é a bilionésima parte do metro. Diâmetro do DNA, em torno de 2 nanômetros. Proteínas são variadas, giram em torno de 3 a 10 nanômetros. Riboéramos, não, ribossomos, pouco mais de 10 nanômetros. Os vírus de 10 a 100. E aí vai. Tem a escala aqui, o ser humano em torno de 1 metro a 2, né? O coração humano em torno de 100 milímetros. O dedo em torno de 10 milímetros de largura. E aí vai. Então a escala da natureza ela é muito variada. Nós temos aqui 10 metros ou mais os dinossauros, por exemplo. Dinossauros, os elefantes, o tubarão branco. Aí é a parte animal, né? Eu também gosto muito, confesso. E aqui o plano básico dos animais, né? Então você tem o crânio, os arcos faríngeos, coração e ânus na parte final. Então aqui é a anatomia comparativa ou comparada, né? Encéfalo, cabeça, tórax e a parte final caudal. Né? Tem encéfalo, medula espinal, notocorda. Aqui no embrião então e no adulto. No adulto você tem o crânio, as vértebras, tá? Salmão, peixe ósseo. Aí aqui o embrião, broto de membro, aqui os sometos que vão dar origem aos músculos. E aqui as vértebras, que são originárias dessas partes embrionárias, e o crânio, né, muito importante. Bom, o ser humano tem aqui as vértebras, é muito parecido nosso embrião com o embrião de galinha, por exemplo, e de peixe. Então há uma similaridade, né, que Ernest Haeckel já mostrava isso no século XIX, que é a homologia, tá? Demonstrações de parentesco entre o reino animal, peixes, aves, répteis, mamíferos e anfíbios também. Bom, e aqui é a composição básica do corpo a nível molecular. O básico do básico é o CHOMPS. O que é isso, professor? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Ou chonfe pra gente. Então a parte das células, 62% de hidrogênio, 26% de oxigênio, 10% de carbono, 1,5% de nitrogênio e outros elementos, cálcio, fósforo, enxofre, potássio, cloro, magnésio, ferro, iodo e elementos residuais, que a gente vê a legenda. Sílica, flúor, cobre, manganês, zinco, selênio, cobalto, molibdênio, cádmio, cromo, estanho, alumínio e boro. Composição molecular, então, do corpo humano. E aqui, corpo humano, 67% em média do adulto, depende da idade, né? Quanto mais velho, menor a quantidade de água. Quanto mais jovem, então bebê, recém-nascido, chega a 90% de água. A pessoa idosa chegando a 60%, né? Lipídios 10%, carboidratos 3%. Bom, e agora vendo aqui os sistemas: tegumentar, esquelético, tegumentar da pele, esquelético dos ossos, muscular dos músculos, nervoso dos nervos e órgãos do sistema nervoso central e periférico, endócrino, circulatório, às vezes artérias do coração,
linfático, que drena as células do corpo, líquido, drenagem de líquidos, né, sistema linfático, ajuda na defesa do corpo também, respiratório, pulmões, as vias aéreas, etc. Sistema digestório, estômago, pâncreas, intestino, sigmoide, reto, etc. Boca, laringe, faringe, e aí vai. Urinário, então rins, ureteres, bexiga, uretra, né? Genital, vagina, pênis, gônadas, testículos, ovários, etc. Aqui, por exemplo, o coração, tecido estriado cardíaco, células do músculo cardíaco, tem aqui as interdigições ou junções interdigitais, núcleos, bifurcações, os filamentos de actina e miosina, né, a nível molecular, a tropomiosina, miosina, actina e os átomos. Então, há uma organização, níveis de organização do corpo. E aí os sistemas, como a gente já viu, depois você dá uma paradinha e olha, leia. E aqui, tegumento comum, a pele, epiderme e os pelos. Então, o corpo humano e as unhas, né? E aqui o sistema esquelético, mostrando o crânio, o externo, clavícula, escápula, clavícula, esquerda aqui no caso, ossos do membro superior. Então você tem aqui o húmero, depois a gente vai ver em detalhes. O rádio e a una, o quadril, o sacro, as vértebras, costelas, externo mais uma vez, frente do coração, e aqui ossos do membro inferior. Bom, na parte de sistema muscular, os músculos apendiculares, músculos axiais, né? Basicamente. E no sistema nervoso, encéfalo, medula espinal e os nervos periféricos. Sistema nervoso periférico, bastante importante também. Sistema endócrino são as glândulas, hipófise, glândula pineal, tireoide na região do pescoço central, na região medial do pescoço, glândula paratireoide, na região posterior atrás da tireoide, depois a gente vai aprender atrás, né? Quais são os termos? Timo, pâncreas, rins e glândula suprarrenal ou adrenal, os ovários, né? As glândulas masculinas, testículo no homem, no sistema circulatório, coração, artérias, veias, capilares, etc. Na parte do sistema linfático, os linfonódulos, o timo, o baço, que faz a destruição das hemácias. Tá? E tem várias funções, entre elas de reciclagem das hemácias do corpo. E os vasos linfáticos em todo o corpo para drenar os líquidos liberados pelas células. Sistema respiratório, cavidade nasal, seio paranasal, aqui do lado, faringe, laringe, traqueia ciliada, brônquios, pulmões, direito e esquerdo, e o diafragma, que é um músculo, né, importantíssimo para a respiração. Aqui no sistema digestório, isso a gente está vendo básico, só os planos básicos. A boca, a faringe, a glândula salivar, o esôfago, o fígado, estômago, pâncreas posterior ao estômago, vesícula biliar. Nós temos aqui intestino grosso, as três partes, né? Colo ascendente, colo transverso, cólon descendente, sigmoide reto, ânus, né? E aí, tá aí. Intestino delgado, tem quase 5 metros de tamanho, né? Enorme. E aqui o sistema urinário, como eu já falei, rins, bexiga urinária, ureter e a uretra feminina. Outro sistema genital masculino, o pênis, o escroto, testículos, epidídimo, fica dentro do saco escrotal, região posterior do escroto, a uretra, duto
deferente, glândula seminal e a próstata. Cuidado, meninos, cuidem da próstata. A partir dos 40 anos o bicho pega. Espero que ainda demore um pouquinho, 45, ainda tenho tempo para fazer o exame, mas tem que fazer. Glândula mamária nas mulheres, sistema genital feminino, o útero, onde a gente nasce, ovário, tubo uterina, lá, vagina e órgãos genitais externos. Então é aqui uma piadinha, a importância de um vocabulário preciso. Você gostaria de ser esse paciente? Aí o médico, 3 médicos conversando. Doutor, dor de barriga? Talvez uma pedrinha no rim. Ou bem para dentro ou bem para baixo, perto do umbigo, um tipo de machucadinho. Bom, aqui o texto quer mostrar a inadequação da linguagem, por isso tem que falar em termos científicos, padronizados, para todos entenderem e não ter erro médico, no caso. Beleza? Isso foi retirado da The New Yorker Collection, 1990, editora Fisher, cartoonbank.com. Bom, e aí aqui marcadores anatômicos. Então, frontal, região frontal, cabeça, crânio, face, e aí vai. Depois vocês vão lendo. Toda a região aqui do corpo, antebraço, fossa cubital, braço, axila, são as regiões, né? Boca, bochecha, orelha, regiões. Marcadores de referência. Nádegas, lombo, membro superior, membro inferior, fossa da poplítea, nádegas, calcanhar, planta do pé, dedos, as falanges digitais, o hálux, que é o dedo maior, o dedão, perna crural, né? Parte anterior, patelorrótula, dedos da mão, as falanges, né? Digital, polegar, carpo, palma. Depois a gente vai aprender os termos. Fossa cubital, bom, enfim. E aí a gente começa aqui vendo os quadrantes. Quadrante superior esquerdo, então lobo hepático esquerdo, estômago, pâncreas. Aqui os quadrantes, são divididos em quadrantes o abdômen, por exemplo. Abdômen pélvico. Então o lobo hepático direito, vesícula biliar, rim direito, porção do estômago, do intestino e do estômago, do intestino grosso. Quadrante inferior direito, seco, apêndice vermiforme, porções do intestino delgado, órgãos genitais, etc. Quadrante inferior esquerdo, grande parte do intestino delgado. Depois eu vou fazer uma aula só com esse termo aí. A gente faz uma aula, né? Aqui só demonstrando aqui região epigástrica. Então, fossa epigástrica, hipocôndrio esquerdo, região lateral esquerda, aqui é o abdômen. Região inguinal esquerda, região inguinal direita, região lateral direita, hipocôndrio direito, epigástrico, fossa epigástrica, umbigo, região umbilical, hipogástrica, região pública, estômago, baço, fígado, intestino grosso, intestino delgado. E aí você tem que analisar cada parte seguindo alguns roteiros lógicos que são desenhados. Então, 4 quadrantes, aqui 9 partes do abdômen e os órgãos que estão lá dentro. Outra parte importante que eu vou encerrar a aula por aqui é a análise das partes do corpo, termos referenciais de direção. Quando a gente fala a parte da frente do corpo, anterior ao ventral, ventre, parte do ventre. Parte posterior, dorsal. Parte cranial, no sentido do crânio, tá? Caudal para a parte inferior. Lateral, medial, então as relações. Direito e esquerda. A primeira coisa que você tem que aprender é que a tua mão de referência você vai errar, é o contrário. Você tem que se colocar no lugar do desenho, como se você tivesse virado de frente para a foto. Então, o lado aqui é esquerdo, aqui é direito, por incrível que pareça.
tá? Proximal, distal, tá? Distal, então, está ligado às extremidades. Isso aqui é muito importante. E parte inferior seria de baixo. De cima, superior. De lado, lateral. No centro, medial. Mais próximo, proximal. Mais distante, distal. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, que senão a aula vai ficar muito grande. Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aqui com as imagens. Muito legal. A anatomia é incrível, turma. Eu adoro anatomia. Fantástico. Anatomia. Fique então com a imagem. Anatomia. Uau! Adoro. Incrível. O estudo da anatomia. Grande abraço para vocês. Até as próximas aulas.